Olá, boa noite. Acho que agora tá ao vivo. Boa noite a todos. Mais uma quinta ao vivo aqui no E aí Bicho. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode parecer muito estranho, mas de fato é uma novidade. E a gente já vai receber aqui o nosso convidado, que é o juiz federal, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, o professor Vicente Ataíde Júnior. Deixa eu colocar o senhor aqui, peraí. Vamos lá. Olá, boa noite. Como vai, professor? Olá, tudo bem? Como vai? Tudo Obrigado certo. pelo convite. Eu que agradeço, né? Uma agenda bem cheia, aliás, final de ano, todo mundo na correria, mas consegui uma quinta-feira, porque quinta é dia de aula, né? Dia É de verdade. estar com os alunos, né? Então, Não, mas tranquilo, muito bom. então vamos lá, ó. Esse ano a gente teve muitos acontecimentos, mas um em especial no meio jurídico, se virar moda, pode deixar muita gente preocupada. Foi agora, no final do ano, eu anotei aqui em Cascavel, no Paraná, um caso que pela primeira vez na história o Brasil teve uma ação com 2 cachorros como autores. E depois disso nós já tivemos outras histórias, outras ações também com animais como os autores das ações judiciais. Primeiro eu peço para que o senhor explique como é que isso funciona. Por que antes não acontecia e agora conseguiu acontecer? É interessante anotar inicialmente que nós temos acompanhado essas ações aqui nos projetos vinculados à Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal do Paraná. Nós temos um projeto específico que faz um observatório dessas ações que nós temos chamado de ações de judicialização terciária. O que significa isso, basicamente? É judicialização do direito animal, da proteção dos animais perante o Poder Judiciário, não é uma coisa exatamente nova, né? Proteger os animais por meio de processos judiciais. A gente conhece, por exemplo, aquelas ações coletivas, ações civis públicas, proteção da fauna, da biodiversidade, proteção dos animais com ameaça de extinção, enfim. Isso a gente chama de judicialização primária. Né? É a primeira forma conhecida de proteção da fauna pelos institutos do direito ambiental, né? Ações protagonizadas pelo Ministério Público, pelas associações de defesa do meio ambiente e assim por diante. Agora, mais recentemente, nas últimas décadas, na última década isso certamente foi bem sentido, nós começamos a observar algumas demandas em que o animal já não é importante pela sua função ecológica. Né? Ele é importante por si só, porque ele faz parte, por exemplo, de uma família. Né? Os animais domésticos de estimação, especialmente nas varas de família, certamente você sabe, começaram a ser tratados como membros da família. Né? O que fazer com o animal de estimação quando o casal se divorcia? Ou Acabou de quando se acontecer, separa? inclusive, né? O caso de Não pensão é? alimentícia, que não ganha esse nome, mas acabou de acontecer, né? Fora, né? Aí você percebe que o animal de estimação não é ali, ele não está porque está em jogo a ecologia, ou está em jogo o meio ambiente, não tem nada a ver com esse assunto, né? O que está em jogo ali é exatamente o animal considerado em si mesmo. Ele é importante porque ele é o animal da família, ele é membro da família. Mas ainda nessas ações que a gente chama de judicialização secundária, o animal ainda não é protagonista do processo. Ele está ali, os seus interesses são protegidos, mas são seres humanos que defendem, que discutem o destino do animal no processo, usando direito de visitas, guarda e até, como você bem frisou, a possibilidade de algum tipo parecido de pensão alimentícia. Acontece que exatamente no ano passado, você bem frisou, Cascavel foi uma das primeiras comarcas que registrou o fenômeno, nós percebemos um fenômeno diferente, em que o animal, ele é o autor da demanda, ele está representado no processo por uma ONG ou pelos seus próprios pais humanos ou por alguém que o representa, e ele se afirma no processo como titular de algum direito.
né? Por exemplo, o que mais tem acontecido, titular do direito à reparação de danos. Animais vítimas de maus tratos, animais vítimas de abandono, né? Eles entram com a ação contra os responsáveis pelos maus tratos, objetivando o quê? Receber uma indenização. Mais ou menos para o nosso público entender, aquela ideia da indenização por danos morais, pelo sofrimento, por tudo aquilo que o animal eventualmente venha a sofrer em função do abandono, dos maus tratos, isso vai consolidar uma indenização. O animal vai receber essa indenização. E é claro, você pode intuir que o animal, como acontece com as crianças, né, eles não podem administrar a sua própria renda, o seu próprio patrimônio. Mas isso nunca foi problema, né? As crianças, um recém-nascido, né, ele tem o seu patrimônio totalmente administrado pelos seus pais, pelos seus tutores, né? E é a mesma coisa que passa a acontecer com os animais que venham a receber essas indenizações. E aí a gente intui que, como esses animais eles têm necessidades, precisam de tratamento médico veterinário, precisam de ração de qualidade, precisam de um espaço adequado para viver, essas indenizações poderão ser utilizadas, né, exatamente para fazer frente a essas necessidades fundamentais dos animais. Então, perceba, eu até estou vendo que na nossa plateia está o advogado animalista Anderson Correia, de Caruaru, é um desses advogados que ousou, né, propor essas demandas que a gente chama de judicialização terciária, né? É uma nova tecnologia de proteção dos animais. Porque imagine, né, a mensagem ficou muito clara. Aquele que maltrata, que violenta ou que vulnera qualquer tipo de direito do animal, poderá sim ser processado pelo próprio animal e vai ter que pagar pelo que fez, né? É uma outra resposta. E isso para beneficiar exclusivamente o animal. Porque essa indenização ela vai ser administrada pelo representante legal do animal exclusivamente em benefício do animal. E como é que se fiscaliza esse... Como é a mesma fiscalização que se faz em relação às crianças e aos incapazes. Como é que a gente fiscaliza, né, a atividade do tutor ou dos pais que recebem alguma verba que é do filho menor? Prestação de contas em juízo, atividade do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, né? Ou seja, os mecanismos já são conhecidos. O que gera uma certa perplexidade é apenas o fato de que o incapaz que vai ser beneficiado pela indenização não é um ser humano, mas é um incapaz, tão incapaz, do ponto de vista de incapacidade, é preciso que todos entendam, é uma incapacidade do ponto de vista jurídico, né? Não tem nada, ninguém vai afirmar que um animal é incapaz porque ele tem algum déficit qualquer. Não, não é isso. É só ele não pode participar ativamente de relações jurídicas. Agora, essa história dos animais serem desprovidos, né, da personalidade jurídica, isso pode mudar de forma que mude, inclusive, a questão de como se dá o direito? Por que eu pergunto isso? Pelo seguinte, você tem uma tendência, como o senhor acabou de falar, de mais ações desse tipo. Primeiro, ainda está na mão de colegas do senhor, por exemplo, de juízes, que possam falar simplesmente não reconheço e simplesmente volta para trás essa ação? Ou vai criar uma jurisprudência, vai ter que subir para outras instâncias para que isso se torne, então, uma regra? Nesse ponto, é muito boa mesmo a tua pergunta. Veja bem, como é que se construíram no país, no Brasil, os direitos das pessoas do mesmo sexo, né, a casarem, a manterem união estável, a poder receber pensão por mar? Isso é uma coisa muito recente. Uma união de pessoas do mesmo sexo, a questão de 10, 15 anos atrás, a pessoa não podia deixar um patrimônio, né, para o companheiro do mesmo sexo, não poderia receber pensão do INSS, né? O INSS não reconhecia como união estável quando fossem pessoas do mesmo sexo. E como é que isso se construiu? Esse novo direito, esses novos sujeitos, por demandas judiciais. Foi a jurisprudência. Até hoje, né? Até hoje.
São as decisões judiciais, especialmente do Supremo, que acabaram fixando esse entendimento, né? Não temos lei até hoje, o Código Civil até hoje não foi alterado para dizer que se reconhece o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tudo é produto da iniciativa corajosa de advogados, entraram com a ação. Evidentemente, você sabe, a gente consegue até resgatar de noticiários quantos juízes, né, disseram não. Não, não reconheço. Para mim, casamento é só de homem e mulher. Né? Agora, recentemente, hoje mesmo, eu recebi esse debate que está nas redes sociais sobre o comentário que o apresentador, o Ratinho, fez em relação ao projeto de lei da deputada, eu me lembro agora me escapa a Natália, se eu não me engano, eu sei que ela é parente do grande constitucionalista paraibano, e, enfim, mas que se discutia ali, o projeto dela é para alterar o Código Civil apenas para dizer que o casamento, a celebração do casamento, não é mais necessariamente entre homem e mulher. Isso não é mudar absolutamente nada, é simplesmente deixar claro no texto legal aquilo que já se consolidou pela jurisprudência. Né? E é o mesmo fenômeno que começa a se estabelecer no âmbito dos direitos animais. Né? É muito interessante o acompanhamento que a gente está fazendo, exatamente demonstra que a resistência inicial dos juízes é bem sentida. É muito recente, né? Começou ano passado. Muitos juízes disseram não, animal é coisa, animal é bem Código Civil, entendeu? Discussão que tem projeto de lei no Congresso e só o nome já causa polêmica, e é uma discussão sem fim e bastante, diremos, intensa, né? Até com agressões, mas de qualquer forma é isso, né? Por enquanto, é questão de ação por ação. Isso, ó, eu vi ali, ó, obrigado pela... A Natália Bonavides, eu lembrava, a Natália Bonavides, eu cheguei a ver a biografia dela, ela é neta sobrinha, eu acho que essa é a qualificação, do grande constitucionalista Paulo Bonavides. Paulo Bonavides, um grande constitucionalista, falecido com 95 anos de idade, muito recentemente, e o projeto de lei tem tudo, que ela apresentou realmente tem tudo a ver, sabe? Agora, é bem interessante citar esse caso, porque é isso que a gente vê muitas vezes nos debates do direito animal, essas incompreensões, essas chacotas de gente desqualificada, me permita dizer assim, gente que não entende absolutamente nada do que se está tratando e vem dar opinião, como aconteceu, eu digo aqui, publicamente, como aconteceu nesse caso em relação a esse projeto de lei. O apresentador não sabe absolutamente nada a respeito do assunto, dá uma opinião completamente furada e descabida para ganhar audiência. Né? Isso é lamentável, porque ele tem muita audiência e isso acaba formando opiniões distorcidas. E a gente vê muito a respeito do direito animal, né? De pessoas também absolutamente sem compreensão do que se está acontecendo. Né? Então, essa resistência inicial existe. Né? É uma resistência que já era esperada, né? Como eu bem afirmei, ainda o nosso Código Civil não foi atualizado, como não foi atualizado em várias áreas, né? O próprio direito das famílias hoje, ninguém consegue estudar direito das famílias pelo Código Civil, que é absolutamente atrasado nas concepções de família. Né? E a interpretação que se dá ao Código Civil, muitos ainda enxergam lá no artigo 82 do Código Civil, que não fala de animais, né? O artigo 82 define o que são bens semoventes. É um bem que tenha mobilidade própria, que ande sozinho. Né? Aí daqui a pouco vai entrar nisso, não? Pois é, não é. O carro é uma tração mecânica. Não, né? Mas daqui a pouco não vai precisar de motorista, já existe, né? Sem dúvida, mas sem dúvida. É para isso. Na verdade, vai ser para isso apenas. Porque a partir do momento que a Constituição Federal proibiu a crueldade contra animais, consequentemente, reconheceu que os animais são seres dotados de consciência, de capacidade de sentir, de sofrer, a partir do momento que a Constituição se preocupou diretamente, deu um valor intrínseco para os animais, não dá mais para a gente considerar que os animais são coisas.
Não é possível fechar os olhos a essa regra constitucional, e o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade, já algumas vezes, e especialmente em 2016, no famoso caso da vaquejada, afirmou categoricamente que os animais têm dignidade própria. E ora, se os animais têm dignidade, a gente sabe que quem tem dignidade é sujeito. Coisas não têm dignidade alguma. Né? Dignidade é algo que é afeto aos sujeitos de direitos. Portanto, a gente já pode afirmar que os animais são sujeitos de direitos a partir da Constituição. Né? Olha aí, ó, o delegado Bruno Lima, também aí acompanhando a nossa live. É bem importante. São pessoas que têm trabalhado com afinco nessa questão. Acontece que esses argumentos que o direito animal traz a partir da Constituição são argumentos novos, são reflexões a partir do texto constitucional, mas não tem nada de invenção, não tem nada de filosofia. A gente não está filosofando, a gente está interpretando o direito que já existe. Uma vez negado, o que pode ser feito? Então, um advogado entra com uma ação, o juiz não entende, nega, não, o animal não pode ser o autor. Então, o que a pessoa faz? Numa outra nessas ações que a gente está acompanhando, nós temos assim basicamente 3 situações. Situações em que os juízes negaram a possibilidade do animal ser autor de uma demanda judicial, argumentando que não há previsão legal para isso, que o Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de um animal ser autor de uma demanda. Essa é a primeira situação. Teve uma segunda situação bem interessante, em que o juiz não fala nada a respeito do assunto. Toca o processo. Cita o réu. Nós temos pelo menos 3 casos no Brasil, Pará, Minas Gerais. Pará, Minas Gerais e Santa Catarina. Santa Catarina, aqui na comarca de Porto União, foi interessante porque o animal, através do seu advogado, participou de uma audiência de conciliação. Não saiu acordo, é verdade. Mas o animal está no processo. Nessas são ações em que o juiz não excluiu o animal inicialmente do processo, permitiu, portanto, que ele participe do processo por seu representante legal, e eles estão aí, as ações estão tramitando em direção à sentença, e nós podemos ter surpresa em relação a esses casos. E aí nós tivemos, esse é o mais importante, agora, nós começamos a live falando, você citou o caso Spike e Rambo, né? O caso Spike Rambo, ele também vem de Cascavel. Cascavel, na verdade, tem 3 casos de judicialização terciária. E o Spike Rambo foram 2 cães que foram praticamente abandonados pelos seus pais humanos, deixados em casa, sem comida, sem água, foram alimentados pelos vizinhos, por cima do muro, sabe? E esses animais acabaram sendo resgatados por uma ONG. E a ONG é que entrou com a ação em nome dos 2 animais. Adivinha o que aconteceu? O juiz de primeiro grau em Cascavel não aceitou que os animais estivessem no polo ativo da demanda, dizendo que eles não são pessoas, não têm personalidade jurídica, o Código Civil trata eles como coisas. O que aconteceu? A advogada, que é a doutora Eveline Paludo e a doutora Valesca Mendes, recorreram para o Tribunal de Justiça do Paraná, utilizando um recurso conhecido como agravo de instrumento. E aí, nós acompanhamos todas as sessões, todos os passos. A Universidade Federal do Paraná encaminhou material acadêmico de direito animal para os desembargadores envolvidos, né, para mostrar, né, que a academia está produzindo conhecimento no que tange ao direito animal, e nós tivemos o gáudio, né, de acompanhar a sessão do dia 14 de setembro, veja como é recente, em que o Tribunal de Justiça do Paraná, pela primeira vez, reconheceu expressamente que um animal pode estar como autor de uma demanda judicial. É aquilo que a gente chama de capacidade de ser parte. E o mais importante, o tribunal ele não falou assim, olha, não está previsto no Código de Processo Civil, então não pode. Ele leu a Constituição. E a Constituição foi a partir da Constituição Brasileira de 88, a mesma Constituição que proíbe a crueldade contra animais, é aquela que, com uma reação ao AI-5, né, estabelece que todos têm acesso à justiça.
Quem tem direitos, quem se afirma titular de direitos, tem acesso à justiça, portanto tem capacidade de ser parte. Né? E aí a gente ficava pensando, tá, e aí e quem é que representa um animal, né, perante o Poder Judiciário? Aí é o famosíssimo, eu gostaria de chamar todos que trabalham na área do direito animal hoje já conhecem, é o famoso decreto do Getúlio Vargas, o decreto 24.645 de 1934, foi a primeira lei a instituir o crime de maus tratos no Brasil. E ela tem um artigo extraordinário que diz assim, olha, eu já li tanto esse artigo que eu sei de cor e salteado. Os animais serão assistidos em juízo pelos membros do Ministério Público, pelos seus substitutos legais ou pelas sociedades protetoras dos animais, pelos membros das sociedades protetoras dos animais. 1934, os animais serão assistidos em juízo. E é exatamente com base nesse decreto que as ONGs, os pais humanos, estão representando os animais perante o Poder Judiciário. E o Tribunal de Justiça do Paraná afirmou exatamente isso, que o decreto está em vigor e que ele serve de base para esse processo de judicialização terciária. Então, a gente já tem um precedente, a gente já tem uma decisão histórica, uma abertura. Em menos de 2 anos, conseguimos um precedente importante. Qual é a vantagem de ter a ação no nome, como o animal como autor? Aliás, foi a chamada, né, da live. Qual que é a vantagem? Porque, claro, é histórico a primeira vez e tudo é recente, pode virar jurisprudência. Ok, mas tem vantagem? Então, vamos lá. De que maneira que você protege? Vamos pegar a questão que talvez seja mais premente, que seja um dos maus tratos. A cães e gatos. E essa é uma realidade que a gente constatou. Essas ações de judicialização terciária geralmente envolvem cães e gatos, especialmente cães. Quando você quer proteger o animal em função dos maus tratos, o que você pensa em primeiro lugar? No crime. Né? O crime do artigo 32, lei sanção, né? Tornou mais severa a punição para quem comete maus tratos contra cães e gatos. Porém, essa situação do crime, ela depende do quê? Depende de dolo. É um crime doloso, exige intenção, ou pelo menos que a pessoa assuma o risco de praticar o resultado. Né? Não é sempre que você consegue caracterizar o crime, não é sempre que você tem uma estrutura policial adequada para fazer uma resposta, né? A lei sanção é muito nova, ainda tem resistências em relação a ela. Muito bem. E aquelas situações de abandono, de negligência em relação aos animais, que resposta que é possível ter? Tem também as respostas administrativas, multas administrativas que as prefeituras podem aplicar, mas nós sabemos que são poucos os municípios que têm uma estrutura administrativa adequada para atender os animais em situação de risco. Então, o que a gente percebe? Depender do poder público, não dá para a gente apostar todas as nossas fichas. Né? O que acontece agora? Poderíamos pensar assim, bem, o representante legal do animal, ele pode entrar com ação dizendo assim, pedindo uma indenização para ele, para o dono, falando em propriedade, né? Eu entro com uma ação contra quem maltratou o meu cão, porque o cão é meu, o cão é minha propriedade. A pessoa que maltratou o meu cão está maltratando a minha propriedade. O dano é meu. Né? É possível pensar nesses termos. É a maneira tradicional. Agora, o réu, ele vai ser condenado e vai pagar uma indenização para quem? Para o dono do cachorro. Se o dono do cachorro quiser pegar esse dinheiro e gastar no bar, ou comprar roupa para ele, ele não tem nenhum tipo de compromisso em gastar esse dinheiro com o animal que foi vítima. Ao contrário, a partir do momento em que você tem uma ação em que o autor da demanda é o próprio animal e é o animal que está dizendo ser o titular da indenização, a condenação, o valor da indenização tem que ser integralmente aplicada e revertida para o bem-estar do animal. E nós não temos nenhuma outra técnica atualmente que nos dê o mesmo resultado.
Porque se o autor da ação é um animal que está dizendo ser o titular da indenização, ninguém pode pleitear esse direito por ele. Né? É a regra da legitimação ordinária. Ninguém pode pleitear em juízo direito alheio. Então, o direito é do animal. A ONG, o tutor, o pai humano, está lá no processo como seu representante. É aquela mesma ideia da criança que é representada pela mãe ou pelo pai numa ação de pensão alimentícia. O dinheiro é para a criança. Tem que haver prestação de contas em juízo. Então você tem, olha só que interessante, você passa a cogitar da existência de um patrimônio ou de uma renda para o próprio animal. Para que esse patrimônio? Para que cão e gato precisa de dinheiro? Olha, para quê? Porque eles também têm necessidades fundamentais. Precisam de médico veterinário. E qual é o tratamento médico? Temos SUS animal? Não temos ainda. Temos plano de saúde para cobrir despesas médico-veterinárias para animais? Não temos. Então, constituir um patrimônio para os animais, possibilitar que eles tenham uma renda, é fundamental para garantir o seu bem-estar e para garantir a fruição dos seus direitos. Não há nenhuma outra tecnologia jurídica que forneça esse mesmo resultado. Eu sei que o senhor é juiz e talvez não possa entrar no detalhe dessa questão. Não sei se essa causa pode cair na sua mão em algum momento, mas a minha pergunta é um pouco mais genérica, mais ampla. No caso de Cascavel, e como normalmente acontece, os antigos tutores, ou pelo menos os tutores que estão sendo processados, eles negam qualquer maus tratos. Semana passada, a gente fez aqui no canal uma entrevista justamente sobre o IML veterinário, né, que tem lá em Belo Horizonte o primeiro Instituto Médico Legal Veterinário público e não, no caso, dentro de uma universidade. Então, a minha pergunta foi, assim, muito no sentido, nessa entrevista, de como, então, fazer esse processo para que, então, quando chegue na justiça, que aí, quando chega no juiz, como o senhor, possa simplesmente falar, sim, temos aqui provas, temos laudos, temos toda a informação. Nesse caso da negligência, principalmente, e não quando o animal morre ou quando ele está ferido, que aí você consegue muito mais claramente fazer um laudo, a minha pergunta e nesse caso de Cascavel bem emblemático, qual que é a dificuldade, né, da justiça para conseguir, então, fazer valer a lei, sendo que a gente não tem a estrutura, como IMLs, etc., para garantir, então, que se finalize todo o processo da maneira adequada? Eu gostaria de registrar aqui a presença do Dr. Rodrigo Montezuma, que é a grande inteligência jurídica do Conselho Federal de Medicina Veterinária, prestigiando a nossa live, e ele sabe, poderia até falar melhor do que eu, o quanto que a medicina veterinária legal está se aparelhando no país. Especialmente o caso, a Lei Sanção, ela está agora... os crimes de maus tratos contra cães e gatos precisa de inquérito policial, a necessidade de laudos médicos veterinários, né? De maneira que isso está cada vez mais sendo aperfeiçoado no país. Nós temos até uma associação brasileira de medicina veterinária legal, os laboratórios de medicina veterinária legal, ainda que não estejam assim, espalhados pelo Brasil, eles começam a se estruturar, especialmente no Distrito Federal, em que nós temos o melhor do país, né? Agora, tirante isso, ainda que o médico veterinário não seja especialista em medicina veterinária legal, não havendo um médico veterinário legista no local, outro médico veterinário pode fazer o laudo pericial. Né? E isso compete aí ao Poder Judiciário determinar de ofício ou as partes, né, contratarem os seus assistentes técnicos e produzirem essa prova perante o Poder Judiciário. Nós não temos visto nas ações de judicialização terciária problemas maiores em relação a isso. Nesse caso que você acabou de citar, do caso Spike Rambo, a notícia que nós temos é que a juíza, inclusive, que está... Porque o Spike e Rambo foram reintegrados no processo, né? Eles continuam sendo autores da demanda por ordem do Tribunal de Justiça. Pois, nesse caso, a notícia que nós tivemos, nesse acompanhamento, é que o juiz dispensou a prova pericial, em função até da prova testemunhal, dos demais elementos contidos no processo.
Então é bem interessante. Isso, claro que vai variar muito de caso para caso, de situação para situação. O direito probatório, eu diria até para você, é quase que secundário. Quando você, se você conseguir vencer, né? Ó, o doutor Rodrigo até diz aqui, ó, 2 médicos veterinários para validade jurídica em substituição ao perito oficial. E essas técnicas existem, né? Porque, infelizmente, ainda não é possível você ter médicos veterinários legistas em todas as comarcas do país, mas isto cada vez mais começa a se ampliar, porque essas demandas estão chamando a atenção dessa especialização dos médicos veterinários legistas. Isso está dando certo e eu quero crer que bem em breve nós podemos fazer uma outra live para comentar a primeira sentença de procedência, condenando o réu a pagar uma indenização para o animal. E eu vi até que teve uma pergunta aqui, eu acho que foi da Flávia. Claro. Quando o animal morre, qual o destino do dinheiro? Isso, essa é uma discussão que a gente está fazendo também no direito animal, porque o direito das sucessões, para você definir exatamente quem fica com o patrimônio alheio, depende de regulamentação legal. A gente não pode criar muito isso por analogia. De maneira que a primeira solução que está sendo alvitrada neste momento é que no falecimento do animal, que é o titular do patrimônio, né, não existirão herdeiros. E quando a herança fica sem herdeiros, ela se torna herança jacente. E o que o Código Civil determina? A integração desse patrimônio aos municípios, ao patrimônio dos municípios. Né? E veja bem, são os municípios que devem desenvolver as principais políticas de atendimento aos animais em situação de risco. Né? Então, me parece uma solução, pelo menos nesse momento, bem adequada para esse tipo de caso. E de alunos, tem muito interesse? É um novo ramo que está crescendo realmente? Olha, nós hoje, nós temos acompanhado aí, já foi fundada uma associação nacional, Associação Nacional dos Advogados Animalistas, né? Nós temos aí a doutora Gisele Shen, a doutora Eveline Paludo, que é do caso Spike Rambo, a doutora Valesca Cardoso, o doutor Rogério Ramê, do Rio Grande do Sul, que conseguiu um precedente importantíssimo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, agora no começo do ano, disse, ainda que não tenha admitido a capacidade de ser parte dos animais no processo, admitiu que os animais são sujeitos de direitos. Olha que coisa extraordinária. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem 2 acórdãos afirmando expressamente que os animais são sujeitos de direitos. Não é um contrassenso num país que está discutindo, ao mesmo tempo, um projeto de lei para, de alguma forma, legalizar a caça? Não é? No Congresso Nacional, no plano político, né, você sabe que estão ali a dialética da política. Ali se rivalizam os grupos que têm percepções distintas e interesses distintos. Né? Nós não podemos negar que há quem lucre, né? Há quem lucre com a exploração animal. Né? E para esses não é interessante você migrar a qualificação jurídica dos animais de coisas para sujeitos. Né? Incomoda você pensar... Uma questão que pode ir muito longe e normalmente dá pano para manga, que você consegue isso, no caso até da lei sanção, você consegue isso para cachorros e gatos, daqui a pouco você vai pedir para o coelho, daqui a pouco você está falando do boi, e aí pronto, você entrou numa Não, seara... É preciso dizer que todos os animais são sujeitos de direitos, mesmo o boi, mesmo a vaca, mesmo a galinha e o porco. Ainda que esses animais não tenham o direito à vida, porque a pecuária ela é reconhecida pela Constituição como atividade econômica, esses animais têm o direito fundamental de serem tratados com dignidade, de serem postos a salvo das práticas cruéis. Né? Mas aí... aqui em São Paulo de búfalas grávidas morrendo de sede e fome. Como negar... Então, outra live nossa aqui. Convido todo mundo para ver. Como negar que esses animais de brotas, que essas búfalas, têm direito à reparação de danos, já que foram submetidos a um tratamento atroz, crudelíssimo. Crudelíssimo. Né? Eu nem preciso falar da esfera criminal, né?
de todas as consequências que poderão advir aos responsáveis no âmbito criminal. Me interessa o âmbito civil. Cada um daqueles búfalos e búfalas tem o direito a receber uma indenização para fazer frente às suas necessidades, até de recuperação, para o resto das suas vidas. Né? E existem técnicas processuais para isso. Aí você não precisa contratar um advogado para cada búfalo, né? Ou uma entidade. Uma entidade só pode ajuizar uma ação civil pública pedindo indenização para aquilo que nós chamamos de direitos individuais homogêneos. Porque a reparação de danos que cada um dos búfalos envolvidos tem direito a receber, né, ela tem uma origem comum, é o mesmo fato. Por isso que a gente chama de direitos individuais homogêneos. E a ação civil pública é uma ação que pode ser proposta por uma ONG ou pelo Ministério Público, por outras entidades, para obter efetivamente uma indenização que possa gerar realmente recursos para o tratamento desses animais. O professor, nosso tempo está aqui se esgotando, mas tem uma pergunta assim que é importante. Do outro lado, tem muita gente que critica. Diz que muita gente vai se aproveitar. Então, acusar a gente que não cometeu nenhum tipo de irregularidade. Isso já existe. Muita gente falando que na proteção animal tem pessoas que ganham dinheiro com isso, se promovem com isso. A gente sabe que tem gente séria e gente que não é séria em qualquer lugar, em qualquer profissão, fazendo qualquer atividade. Mas voltando à questão de judicialização, de maus tratos, então o animal agora vai processar o tutor, isso pode virar moda. A pergunta é, se houver realmente essa oportunidade, o oportunismo, o juiz está mais do que capacitado para avaliar, não? Como você frisou, esse oportunismo existirá sempre em todos os campos do direito, não aqui, não é um privilégio do direito animal. O que eu posso dizer é que nas ações que nós temos observados, isso ainda não. Está me ouvindo? Tô. Teve uma pausa? Opa. A chamada litigância de má-fé, os atos atentatórios à dignidade da justiça, o novo Código de Processo Civil é novíssimo, é de 2015, entrou em 2016, habilita o juiz hoje a tomar todas as medidas adequadas para reprimir a litigância de má-fé, as demandas temerárias, aquilo que efetivamente não existe de sério em eventuais ações propostas. Né? Mas isso é possível de controlar. A atividade probatória ela é importante nesse aspecto. De qualquer forma, o juiz vai formar a sua convicção com base nas afirmações, nos elementos de prova, e vai haver uma sentença sujeita a recurso. Né? Nós podemos chegar até os tribunais superiores, se for o caso, para discutir esse tipo de demanda. Eu acho que a mensagem mais importante que tem que se deixar é que os animais não são coisas. Eles são sujeitos, eles têm direitos, e quando se afirma isso no processo judicial, quando o animal é admitido como autor de uma demanda, é exatamente isso que está se afirmando, que o animal não é coisa, porque coisas não vão a juízo. Né? E é muito importante que se diga, é exatamente a coisificação dos animais a base, o fator preponderante de todas as formas de violência, de crueldade e de opressão. As pessoas tratam de forma cruel os animais, como é aí o caso, né, que nós podemos citar essa situação bem documentada do caso de Brotas, porque se imagina que aqueles animais são coisas que podem ser utilizadas pela vontade absolutamente arbitrária de qualquer um que se diga proprietário desses animais. Não, os animais têm dignidade própria. São indivíduos que têm valor próprio, intrínseco, e devem ser respeitados. E a forma mais importante de expressar esse respeito é dizendo: os animais não são coisas, os animais são sujeitos de direitos. O processo está dizendo isso. Enquanto o Congresso discute e os grupos não se entendem e projetos que falam que animal não é coisa não vão para frente, a justiça vai fazendo esse papel.
O Poder Judiciário, ele, como nós falamos no início, né, quando falamos do reconhecimento dos direitos de pessoas, né, da união de pessoas do mesmo sexo, quando falamos de tantos direitos das minorias, não há outra esfera mais significativa de proteção dos vulneráveis, das minorias, do que o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o guardião dos direitos fundamentais. E os animais também têm direitos fundamentais. Hoje se fala até numa nova geração, uma nova dimensão dos direitos fundamentais de quarta dimensão, né? Ou seja, direitos fundamentais daqueles que não são humanos, direitos fundamentais pós-humanistas. Né? E é o Poder Judiciário o grande guardião da Constituição e dos direitos fundamentais. Né? Então não poderia deixar de ser o protagonismo do Judiciário. Esse precedente do TJ do Paraná nos enche de esperança e eu digo assim, de orgulho como juiz que sou, de ver que há juízes em Berlim, né? Sim, é um processo de maturação, de argumentação, mas certamente outras decisões como essa virão acontecer, e no futuro próximo, certamente, os nossos tribunais superiores vão dar a última palavra, o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, deixando isso claro e seguro, né? Como eu disse, uma nova tecnologia jurídica de proteção da dignidade dos animais não humanos. Excelente, uma aula. E olha, aqui o doutor Rodrigo comenta, o maior problema com isso é o oportunismo político da causa animal. De fato, ano que vem teremos eleições, então antes de votar, sugiro já que as pessoas comecem a estudar, né? Porque depois o resultado lá de projeto de lei que começa a discutir e acaba passando muitas vezes, aí fica difícil. Te agradeço muito, professor Vicente Ataíde Júnior, que é juiz federal, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Já fica aqui o nosso acordo, então. Quando sair essa sentença, voltamos aqui para fazer história. Certamente. Quem quiser obter a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, ela está disponível no nosso portal aqui da Universidade Federal do Paraná, www.animaiscomdireitos.ufpr.br. Animais com Direitos, tudo junto, .ufpr.br, tem a íntegra da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Excelente. Um abraço a todos, muito obrigada, até a próxima. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Até.